Bom, a gente falou sobre o que pode ser colocado, né, dentro do testamento. E existem algumas limitações, caso sim, né? Que limitações são estas? O que eu não posso colocar no testamento? Como no início eu falei, que é um documento jurídico, ele tem requisitos e ele tem limitações, né? Como todo documento que gera efeitos no mundo jurídico. O primeiro deles é a violação da chamada legítima, né? Para deixar claro o que é a legítima. A legítima é aquela porção de patrimônio que não pode ser mexida. Por quê? Porque ela, por mais que seja da pessoa que quer fazer testamento, ela não pode doar todo o seu patrimônio porque existe o respeito à herança. Isso vamos dizer assim, da tradição do direito, o respeito ao patrimônio para que as famílias se mantenham, né? Então, assim, o que é a legítima? Vamos ilustrar. Vamos ilustrar da seguinte maneira. Imagine uma família, vamos chamar de tradicional, né? Um homem e mulher casados. O regime, via de regra, no Brasil, de mais de 30 anos para cá, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aqueles bens adquiridos na constância do casamento pertencem aos dois. Então, vamos imaginar a hipótese de um casamento, homem e mulher, que todos os bens foram adquiridos durante o casamento, então todos os bens pertencem aos dois. O que pode ser testado? Beleza. Se todo o patrimônio pertence aos dois, metade pertence ao homem, metade pertence à mulher. A gente já parte daí. Isso é o que a gente chama de meiação. Metade do patrimônio é de um, metade do patrimônio é do outro, né? Ocorrendo o falecimento, a metade que seria, vamos supor que o homem faleceu, a metade que seria do homem, dessa metade, 50%, metade, ou seja, 25% do total é a chamada legítima. E essa tem que ser respeitada, essa é dos seus herdeiros, né? Existe uma possibilidade de não precisar respeitar a legítima? Existe, quando não se tem herdeiros necessários. Aí todo o patrimônio pode ser testado. Mas numa hipótese em que há herdeiros, somente 25% do patrimônio total do casal pode ser objeto do testamento. Por quê? Porque existe a necessidade de respeito à legítima. Essa é a principal limitação. A segunda limitação é a cláusula de deserdamento. Eu falei que podia se incluir o deserdamento de um filho dentro do testamento. É possível? Sim, mas existem cláusulas específicas ditas na lei, existem motivos pelo qual se pode deserdar um filho. E esse motivo ele tem que constar no testamento, ou seja, não é possível deserdar um filho sem indicar um motivo. Essa seria uma limitação. Não, é o que se chama de deserdamento arbitrário, sem dar um motivo. Tá? A próxima limitação seria alguma disposição no testamento que seja contrária à lei. Né? Aqui, vamos usar o exemplo, não se pode estabelecer cláusulas que sejam contrárias à lei, à ordem pública ou à moral. Por exemplo, não é permitido estipular uma disposição que implique um comportamento ilegal ou que imponha condições que sejam discriminatórias ou atentem contra a dignidade. Uma cláusula no testamento dizer, vou dar um exemplo absurdo, mas só vai ter direito ao testamento que eu estou te passando esses bens se cometer um crime. Isso não pode. Tá? Transferência de direitos inalienáveis. O que são direitos que são inalienáveis? Que direitos são esses? São aqueles direitos que não podem ser vendidos, não podem ser transferidos. E como eles não podem ser vendidos nem transferidos, eles não podem ser objeto do testamento. Aqui incluem direitos de uso pessoal, como uma concessão exclusiva para uso em alguma finalidade específica. É feita uma concessão, a pessoa não tem a propriedade daquilo, logo não pode ser objeto do testamento. Né? A indicação no testamento de condições impossíveis, né? Ou ilegais ou abusivas. Aqui, o exemplo que se dava sempre em sala de aula é o pai que passa para o seu filho, por testamento,
um patrimônio que ele teria que dividir, mas ele só vai receber isso se passar na faculdade de medicina, né? Isso é considerado uma condição abusiva, né? São cláusulas que exponham condições, não seria impossível nem ilegal nesse caso, mas seria abusiva, né? Elas não são válidas, né? Condicionar a herança a algo que é impossível de ser cumprido, que seja ilegal, né? Ou exigir que o beneficiário renuncie a outros direitos, também é considerado uma cláusula abusiva. Cláusulas que ferem o direito de família, né? São disposições que prejudicam, restringem direitos estabelecidos no âmbito do direito de família, como direitos do cônjuge sobrevivente, direito dos filhos menores, também não pode ser estipuladas via testamento, por exemplo, dispor sobre a guarda de filhos menores, de maneira que vai contra os interesses da criança. Por exemplo, testar que não vai ficar com a mãe um filho, né? Transferências de obrigações não patrimoniais, né? O testamento não pode ser utilizado para transferir obrigações que não são patrimônio, né? Aqui, o exemplo mais claro é uma obrigação de pagar uma dívida. Os credores eles podem vir obrigar não pode ser colocado uma dívida no testamento. Isso não pode, porque são obrigações não patrimoniais, né? E instruir herdeiros sem capacidade de suceder. Aqui o exemplo que me ocorre mais simples seria, vamos imaginar uma associação não registrada de amigos que, para uma finalidade qualquer, joguem bola, por exemplo. Uma associação. Criar uma associação, ela não está registrada. Ela pode receber patrimônio? Não, porque ela não tem personalidade jurídica, ela não é uma pessoa jurídica, né? Então, aí não poderia ser objeto, não poderia ser beneficiário do testamento.